Matheus, eu tive que fazer uma pesquisa sobre o Prêmio Nobel. O que você sabe sobre o autor dele? Você sabe alguma coisa? Olha, eu sei bem pouca coisa, mas uma curiosidade interessante, se não me engano, ele era dono de uma fábrica de armas, não é? Sim, ele criou a dinamite. É muito louco pensar que ele realmente foi o dono do Prêmio da Paz, só que ele criou uma arma que realmente não traz a paz. Você sabia que ele tinha 4 irmãos, mas os pais dele tiveram 8 filhos e metade morreu porque eles eram pobres? Caramba, realmente uma história surpreendente. Essa é uma curiosidade, mas você acha que, assim, prêmio pra paz, tem alguém que vai trazer a paz eterna? Porque até agora eu não vi paz, tem tantas vezes que tem guerras. Bom, nós temos uma esperança que vai chegar um momento de paz eterna. E eu acho que a gente precisa estudar mais a fundo sobre isso, não é? Exatamente, só no céu, né? Só no céu. Ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Cantarei louvor e honra, glória e poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. Apocalipse 5:13. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 9, 10. 10 dias de oração, 10 horas de jejum. Chegamos, né, ao último dia. E com certeza estamos num misto de emoções. O dia tão aguardado, foi muito bom participar com vocês aqui nesses 10 dias aprendendo coisas importantíssimas cada um desses dias. Eu sou o Matheus Diniz e eu estou aqui com os meus amigos. Eu sou Neila Oliveira. Eu sou a Alana Matos Pimentel. E eu sou o pastor Antônio Tavella. E a gente quer desejar pra vocês... Feliz Sábado! E nesse dia tão especial, em que a gente está comemorando o encerramento dessa jornada, mas acima de tudo a gente está comemorando o cuidado de Deus que nos trouxe a este sábado. Um sábado especial para a gente buscar a Deus de todo o coração. E começando cedinho, a gente quer fazer uma oração, pedindo para que Ele nos abençoe no estudo que nós vamos fazer e para que a gente renove aquele compromisso de começar o dia com primeiro Deus. Vamos orar. Pai do céu, obrigado por essa jornada, porque o Senhor nos trouxe até aqui e neste sábado tão especial, queremos que o estudo, que a conversa que nós teremos aqui seja muito proveitosa, muito significativa para todos aqueles que estão assistindo. Nos abençoa, nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 O tema de hoje, ele vai ser sobre o final dos tempos. Aquele tempo de paz que vai ter, os 1000 anos, e vai ser explicado sobre tudo isso. Mas antes a gente vai ter uma curiosidade com a Neila. A gente está falando do último capítulo praticamente dessa história, né? E muitas pessoas, elas pensam assim, o que virá? O que vai acontecer, né? Eu me lembro que quando a gente estava assim, no ano que começou, né, a pandemia, eu estava em home office, trabalhando em casa, e aí a minha ajudante, né, a moça que me ajuda a limpar a casa, ela estava assim bem preocupada e ela começou a comentar, né, falar assim, o que será, né, que está acontecendo no mundo? E foi a primeira vez, assim, que eu me lembre de começar um estudo bíblico falando do milênio e o que aconteceria depois do milênio. E ela ficou surpresa porque muitas pessoas pensam, né, que quando a gente fala, né, tudo vai ser perfeito, um dia a gente vai para o céu e que a gente vai passar a eternidade no céu. E não vai ser assim. É verdade. Né? Esse período, eu costumo dizer quando eu falo com os adolescentes, é como se fosse um período de férias, né, no céu. Os 1000 anos serão um período de férias. A gente, claro, né, vai estar ali acompanhando os livros de registros, a gente vai entender porque muitas pessoas, né, não estão lá. No céu. E sabemos também o que vai estar acontecendo com Satanás. Ele, né, esse período que a Bíblia diz que ele estará preso, porque estará impedido de realizar a obra dele. Mas depois desses 1000 anos vai chegar finalmente o tempo do acerto de contas. Isso mostra, né, a misericórdia e a justiça de Deus, né? O pecado, o mal, ele tem que ter um fim definitivo. Neila, perdão, Matheus, eu queria aproveitar aproveitar porque eu considero que isso realmente seja uma curiosidade. A maioria das pessoas, das mais diversas religiões, eles imaginam
O meu destino é ir para o céu e ficar para sempre no céu. Mas a Bíblia apresenta que após a volta de Jesus, a gente vai para o céu e é por um período, que é o período de 1000 anos, como está registrado lá em Apocalipse capítulo 20. E depois haverá o famoso juízo final, que também está descrito ali no capítulo 20, e o capítulo 21 de Apocalipse começa dizendo, o apóstolo João dizendo, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque este planeta, olha que coisa maravilhosa, este planeta será purificado com fogo no juízo final, ele será recriado e tudo aquilo que foi perdido por causa do pecado, aquele Éden maravilhoso de perfeição que foi perdido, ele vai ser restaurado. E na continuação ali do capítulo 20, diz que a morada de Deus estará aqui. Que prova de amor, né, pastor? Que prova de amor. Esse planeta que é tão insignificante no universo será tornará o centro do universo. E a morada de Deus estará conosco aqui na terra. Nós, os filhos de Deus, que estaremos com Ele, e aí sim a gente pode dizer, para sempre. E eu considero que realmente essa é uma enorme demonstração do amor de Deus. Nós vamos passar um tempo com Ele lá, mas a eternidade Ele vai passar conosco aqui no novo céu e na nova terra. E exatamente, eu ia comentar justo sobre essa questão do juízo final, né? Porque é apenas após o milênio que Jesus vem para literalmente acabar de uma vez por todas com o mal. A gente vai entender que realmente que Deus é justo e vai acabar. Tem o último capítulo do livro que nós estamos lendo, começa dizendo sobre esse final, né? Pecado e pecador já não mais existem. Exatamente. Ali vai ser a purificação de todo o universo. Isso mesmo. A gente olha para a história da Bíblia e a gente costuma dizer que a história da Bíblia é a história da salvação do ser humano. Mas é a salvação de salvar o ser humano e o universo do pecado. Então a narrativa da Bíblia, quando a gente monta o quebra-cabeça, é um parênteses na eternidade. Conta a origem do mal e como Deus lidou com tudo isso no decorrer do tempo, contando o tempo, porque só faz sentido contar o tempo se você abre esse parênteses em que Deus está lidando com o pecado para salvar o ser humano, e agora vai até o final, quando finalmente o pecado e os pecadores não mais existirão. Pecadores, aí vale destacar, todos são pecadores, mas alguns não buscaram o perdão, se agarraram ao pecado, e quando o pecado for destruído, como eles não foram perdoados e eles continuaram agarrados ao pecado, eles serão destruídos também com o pecado. Essa seria a descrição ali do juízo final, desde a origem do mal, que é Satanás, até o último pecador que não se arrependeu. E nesse sentido, a gente tem a criação em perfeição, lá no início da Bíblia, a eliminação do mal, o novo céu e a nova terra, também em perfeição. Antes do pecado, Deus em relacionamento íntimo com o ser humano, olhando para ele face a face, podendo abraçar e assim por diante. E depois da restauração final, novamente Deus morando com o ser humano e num relacionamento íntimo, face a face, e a gente podendo abraçar e estar com ele para sempre. Que promessa maravilhosa. Pastor, eu tenho de vez em quando uma imaginação fértil, né? E eu penso assim, que a parte que vai ser do milênio, eu me vejo assim, Deus explicando os porquês. Pode ser que tenha, se a gente não for atrás, se a gente não ser a palavra para as outras pessoas, pode ser que tenha gente perto da gente que não vai estar no céu. E Deus, ele vai explicar o porquê pra gente. Eu imagino, né? A gente sentado lá em uma tela assim enorme, tipo uma TV, assim, sabe? E a gente vendo o porquê da decisão da pessoa. Porque por mais que a gente possa ser o exemplo, que é o que a gente busca ser, levar a mensagem para outras pessoas, tem pessoas que fazem sua própria decisão, entende? Então eu acho que Deus, ele vai, por amor a nós, aos nossos sentimentos, o que eu acho incrível, ele pensar nisso, ele vai mostrar. Aquela pessoa decidiu por tais razões, e eu penso da gente olhando lá, talvez uma pipoca em formato de fruta. Olha aí, pipoca em forma de fruta é bom, hein? Eu nunca tinha imaginado isso. Ó, tem realmente isso sim é uma imaginação fértil. É isso aí. Mas eu acho que esse carinho que ele vai ter com a gente, nesse milênio que ele vai explicar tudo, como é que foi, o porquê daquela pessoa que a gente ama tanto não estar lá, eu acho que vai ser uma parte muito importante. Alana, em cima disso que você está falando, eu me lembro de uma coisa interessante. Em uma dessas madrugadas, né, num desses dias, nós estudamos sobre o juízo que antecede o retorno de Jesus.
E a gente se lembra que nesse juízo, que a gente chama de juízo investigativo, todos aqueles que aceitaram a salvação em Jesus Cristo, que estão lá com o livro, com o nome no livro da vida, eles serão passados diante de Deus, e Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, ele vai estar dizendo: Pai, esse aqui está salvo. Esse juízo é o juízo dos salvos. Encerra o juízo e Jesus volta. Encerra o juízo investigativo, Jesus volta. Subimos para o milênio. E aí a Bíblia diz claramente, vão se assentar, agora está usando a expressão, né? Deus como juiz, e representantes da humanidade vão se assentar e abrem-se os livros. Só que desta vez é para que Deus apresente a sua justiça e o seu amor simultaneamente, explicando, como você disse, por que algumas pessoas não estarão lá. Então a gente pode imaginar, puxa vida, aquela pessoa que frequentava a igreja junto comigo, parecendo sempre uma pessoa tão dedicada, ela não veio. Deus não está sendo justo. Então agora Deus vai explicar. Não veio por causa disso, disso e disso. Coisas que porventura nós nunca imaginávamos serão apresentados ali para que a justiça de Deus seja comprovada. Ninguém que chegar no céu vai bater no peito dizendo assim: eu mereci estar aqui. A pessoa vai dizer assim: eu só estou aqui pelo amor de Deus, pela graça de Deus que me salvou. Mas também ninguém vai dizer assim: aquele que não veio deveria estar aqui e Deus não foi justo. Porque a justiça de Deus será comprovada diante de todos e não vai pairar dúvida na mente e no coração das pessoas que vão passar a eternidade com Deus. Então a gente realmente vai ver o testemunho da vida das pessoas, Sim. né? Tanto das pessoas boas quanto das pessoas que decidiram não estar lá, infelizmente. Mas agora a gente vai ver um testemunho muito bonito sobre uma pessoa que ele vai estar falando sobre como é a vida e como ele quer realmente estar no céu. E tudo isso, a felicidade que vai ser de você realmente saber o que Deus quer pra você e a mensagem que ele tem pra gente. Fiquemos com o testemunho. Meu nome é Eric Brenner e o Ministério Jovem mudou a minha vida. Eu sou adventista desde que eu nasci, o famoso adventista de berço. E na minha veia corre o sangue dos pioneiros da igreja na minha cidade. Então eu sou 4ª geração de adventista. E eu estive ali desde o início da minha trajetória envolvido em todos os departamentos da igreja. Eu nunca tive um momento em que eu realmente quis sair da igreja. A igreja para mim sempre foi algo muito forte. Mas as dúvidas sobre o porquê eu guardo essa fé, por que eu vivo nessa igreja, eu pensava assim, será que eu só estou aqui por causa dos meus pais? Então esse momento começou a acontecer a partir dos 14 anos de idade, que foi quando eu comecei a ver outras coisas, a começar a entrar no ensino médio, a pensar em diversas situações, e com isso eu pensei assim, será que eu não estou pegando uma fé emprestada dos meus pais? E foi neste momento que eu tive o meu embate com Deus. E eu precisei gastar uma madrugada conversando com Ele, chorar, para que neste momento Deus falasse comigo e eu entendesse quem era Deus para mim. Quando eu recebi o convite para poder ser o líder jovem, foi uma situação bem atípica. A atual diretora, eu era o vice dela, e ela me chamou e disse assim, eu estou me mudando e você foi indicado para assumir o meu lugar. E naquele momento, aquele mix de emoção e de desespero, porque eu era muito novo, eu estava apenas com 16 anos, e eu pensava, como que eu vou liderar toda uma juventude e agora com um acampamento pela frente? Mas, no mesmo instante, eu pensava assim, agora é a oportunidade de colocar em prática aquilo que eu aprendi desde criança e poder influenciar a vida de outras pessoas. Nós tínhamos uma equipe que era regional e distrital de todo o Ministério Jovem. E neste momento, o pastor distrital, o pastor Ofni Gomes, chegou e disse assim, nós precisamos montar uma equipe de missão Caleb. E ele falou, nós precisamos de um líder, e você vai coordenar essa implantação dessa missão. O Ministério Jovem ele teve total influência em toda a minha caminhada cristã, porque nesse período de dúvidas que eu tive sobre Deus, foi logo quando eu entrei para liderar e entrei nas missões. Então, foi um momento de confirmação. Então, o Ministério Jovem me proporcionou verdadeiramente encontrar o cristão que havia dentro de mim. Então, com isso, me possibilitou a vontade de servir como um pastor desta igreja
e também dedicar a minha vida toda para o ministério da missão, de servir a Cristo. Como eu sempre estive à frente de missões, liderando a Missão Caleb por 5 anos, aquele senso missionário começou a tomar conta do meu coração. Só que eu pensava assim, nossa, mas nas férias eu sou missionário. E durante a minha vida toda não, mas por que isso? O que está faltando? E eu descobri que essa falta era o seguinte, eu precisava dedicar a minha vida em tempo integral para a missão. No projeto Um Ano em Missão, o famoso OIM, foi o momento em que eu pude vivenciar a experiência de estar disponível para ajudar pessoas o tempo todo, em tempo integral. E isso foi fantástico, porque foi ali que essa forma latente de pregação do Evangelho pôde me mostrar como eu poderia servir outras pessoas. Então isso foi muito importante na minha experiência cristã. Ser parte da geração missionária é uma grande responsabilidade. Eu entendo dessa maneira, porque Jesus está voltando e nós somos os responsáveis por pregar essa mensagem. E agora, me formando como pastor dessa igreja, eu tenho uma responsabilidade ainda maior, que além de fazer o meu máximo, levar essa chama missionária que eu herdei durante todos esses anos, através dos projetos que me foram proporcionados participar, agora eu preciso influenciar pessoas. Eu preciso fazer com que as igrejas onde eu passe, os jovens, as pessoas que ali estão, eles possam se sentir partes do corpo de Cristo e assim serem a geração missionária para que Jesus volte. Que testemunho maravilhoso, e eu quero dizer da alegria que eu tive de ver, de assistir a história do Eric, porque o Eric foi meu aluno. O Eric tomou a decisão de consagrar a vida dele para ser um pastor. Na época eu era professor de teologia lá no seminário no Paraná, e a gente ficou muito feliz de recebê-lo como um jovem exemplar. E eu posso testemunhar isso agora, falando dele. Chegou um rapaz com uma postura, um compromisso com as coisas de Deus, um compromisso com o caminho da santidade. E ele namorava uma jovem muito especial, que a gente chamava de Maju, a Maria Júlia. Eles se casaram e eles tinham um namoro que era um testemunho do plano de Deus para os seus filhos, né, de como namorar. E eu espero que a história do Eric sirva de incentivo para você, que em algum momento talvez olhe para aqueles que estão saindo da igreja e começa até lá no fundo talvez sentir uma invejinha. Puxa vida, o camarada está lá fora da igreja e está fazendo coisas. Pega a história do Eric, ele agradecendo a Deus porque ele sempre permaneceu firme, mesmo que lá na adolescência ele tenha passado por aquele momento de confirmar a sua crença. Pega essa história para você ter certeza de uma coisa: sempre vale a pena permanecer no caminho de Deus. Quem permanece no caminho de Deus nunca vai se arrepender. E o Eric, ele teve a oportunidade de dizer em alguns momentos: eu nunca me afastei de Deus e eu jamais me arrependi. Por outro lado, eu encontro pessoas, muitas pessoas, que em algum momento se afastaram. Quando elas voltam, elas agradecem a Deus uma segunda chance, mas elas dizem: que pena que eu me afastei, me arrependo, sofri muito, que pena que eu me afastei. Então estou fechando aqui, mandando um grande abraço para o Eric, fiquei surpreso de vê-lo aqui testemunhando e que bom que a gente pode compartilhar essa história maravilhosa. Mas nele, agora a gente chegou naquele momento de destacar nesse capítulo tão especial, no finalzinho do livro, o que é essencial. O que você quer compartilhar com a gente? O que você escolheu para compartilhar com a gente? Muito bem, vamos lá. Então, para a gente voltar no contexto que a gente estava aqui, né? Então, passaram-se os 1000 anos... há aquele momento realmente do acerto de contas, né? Então agora a gente vai ter uma noção do que acontece com os ímpios, porque a gente falou da felicidade, alegria, né? Os 1000 anos no céu, depois essa terra renovada, mas e os ímpios, né? O que vai estar acontecendo com eles quando tem esse encontro, né? Aquele momento assim do olho no olho e eles reconhecerem, né? Vendo Jesus ali sendo coroado como o Filho de Deus, soberano do universo, né? Então, o primeiro texto, ele diz assim, olha: atônitos, os ímpios assistem à coroação do Filho de Deus. Vêem em suas mãos as tábuas do quê? Da lei divina que desprezaram. A gente começou o primeiro dia falando da lei, né? E aqui a gente está encerrando esse tempo, nessa jornada, retomando isso daqui. A lei divina que desprezaram, testemunham o irromper de adoração dos salvos. E à medida que os sons da melodia chegam às multidões que estão fora da cidade, todos exclamam:
Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Prostrados com o rosto em terra, adoram o príncipe da vida. Ou seja, até os ímpios, eles chegarão a essa conclusão. Reconhecem, todo joelho vai se dobrar. Exato. E o outro texto que eu separei aqui, que também retoma praticamente o que a gente começou estudando, né, nesses 10 dias. Porque a gente falou de como Lúcifer, né, a rebelião dele no céu, como que isso teve o desdobramento para a terra, e o que ele queria provar a todo custo, que Deus era injusto, que Deus era um tirano, que o governo de Deus não era bom. Então, agora a gente vê também fechando a conta, vamos dizer aí, né? Olha, o objetivo do grande rebelde sempre foi provar que o governo de Deus era responsável pela rebelião. Ele levou grandes multidões a aceitar essa versão do grande conflito. Para mim, isso daqui, porque é exatamente isso, é uma narrativa. Ele começou a distorcer a história, emplacou uma narrativa e colocou enganou Deus, muitas pessoas. E colocou Deus no papel de vilão. Exatamente. Ele praticamente inverteu, né, os papéis aqui. Mas olha o que diz aqui. Por milhares de anos, esse chefe da conspiração vendeu mentiras como se fossem verdades. Chegou o momento em que todos verão a história e o caráter de Satanás. Em seu último esforço para tirar Cristo do trono, destruir seu povo e tomar posse da cidade de Deus, o arqui-enganador é completamente desmascarado. Aqueles que se uniram a ele verão o fracasso absoluto de sua causa. Gente, essas palavras são muito atuais, porque a gente que gosta de ler, né, Alana? Quando a gente começa a ler uma história, você torce muito, assim, sabe, para aquele final que seja justo, que seja certo, né? Hoje tá tendo muita inversão. Sim. Hoje você vê, assim, as pessoas torcendo pelo erro e tudo. Até nos filmes você vê, né, que você começa a torcer pelo bandido, não pelo policial, umas coisas mas assim. isso não é o Ultimamente natural, surgiu né? um foco muito grande em filmes sobre os vilões, inclusive, né? Então. Exato. O foco está voltando-se para o mal. Mas isso vai ser corrigido e, tipo, esse vai ser o anseio, o desejo do coração. Você vê o final feliz de fato, né? O felizes para sempre de verdade. Amém. E isso vai acontecer. E é impressionante, assim, a paciência, a misericórdia, a bondade de Deus, né? Sabe o tempo certo para cada coisa. E a gente pode ter certeza de que tudo acontece no tempo certo. E Deus dá tempo para todos. Exatamente, no final do que você fala ali, a gente consegue ver a crueldade realmente de Satanás de instigar outras pessoas a realmente não quererem o perdão, não quererem a salvação. E é exatamente sobre isso que uma base vai fazer uma pergunta que ela vai ser logo respondida. Tudo bem? Nós somos a Igreja Central de Brusque, Santa Catarina. E somos da nossa Top Team. Estamos aqui por causa do projeto de 10 dias de oração. E também queremos ser conhecedores do tempo. E temos uma pergunta para te fazer. Que argumento Satanás usará para instigar as pessoas a irem contra a Cidade Santa? Venha descobrir. Nos 10 dias de oração. Tchau! E aqui fica o nosso agradecimento especial para a última base que participou aqui com a gente, a base Top Team de Brusque, Santa Catarina. E agora sim eu passo a pergunta para o senhor, pastor. Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Poxa vida, os ímpios, quando eles ressuscitarem depois do milênio, eles serão reunidos, arregimentados por Satanás para irem contra Jesus Cristo, para tomar a Cidade Santa. E a gente fica pensando, mas como é que o diabo vai conseguir convencê-los para que eles estejam unidos debaixo do comando dele para irem tentar, né, de forma fracassada, tomar a Cidade Santa? Importante essa pergunta, eu acho que fica importante, essa dúvida para sim. muita gente, né? E, mais uma vez, Satanás fazendo uso dos seus recursos de enganar, ele vai dizer que os ímpios ressuscitaram pelo poder dele. E que a cidade santa, onde Deus está com justos, foi tomada dele, que aquilo ali é dele e dos ímpios. Então agora ele vai convencer para que os ímpios, juntamente com ele, se dirijam para tomar a Cidade Santa. No fim das contas, mais uma vez, aquele que é mau, se colocando na posição de vítima, convencendo aqueles que também se colocaram do lado dele, uma atitude de rebeldia, por isso eles se perderam. E diga-se de passagem, né, pastor? A Bíblia diz que é uma multidão incontável como a areia do mar. É muita então eles gente. vão achar realmente que estão em vantagem, né? Isso mesmo. Exatamente, e essa inversão da verdade, né, que houve nesse final, mas também no começo, que realmente leva os outros a pensar em coisas que a gente não
que levam realmente ao engano. Por isso que a gente deve ser conhecedores do tempo. Exato. E Ellen White comenta que nesse grupo dos ímpios haverá generais que nunca perderam uma guerra e engenheiros capazes de conseguir as armas mais letais de todo o mundo. Então imagina, vai ter muita gente capaz nesse grupo. Que pena. E uma multidão. E fica aqui, evidentemente, a revelação da verdade para a gente se posicionar hoje. Nós não vamos ter a oportunidade de nos posicionar lá, depois do milênio. A gente se posiciona hoje e vai colher o fruto da fidelidade estando do lado de Jesus naquele momento especial. E a última pergunta, né? A última realmente, né? Vai para Neila. E qual vai ser a lembrança, a única lembrança que vai restar para toda a eternidade? Gente, a gente já ouviu, acho que vocês vão se lembrar também, que foi uma música muito marcante, eu acho que Arautos também chegou a gravar, que feridas são essas nas tuas mãos, né? E a gente lembra do texto bíblico, né, fazendo alusão a essa letra. Mas a única lembrança que vai ficar de tudo isso, né, que o pecado não vale a pena, que houve um Salvador, houve alguém que veio, que se dispôs. A única lembrança que permanecerá serão as marcas, realmente, da crucifixão de Cristo, do que ele sofreu, do que... Essa será a lembrança que deverá constranger o nosso coração, né? E eu creio que pela experiência que o ser humano viveu, a gente vai ter, assim, motivos mais do que suficientes para nunca mais duvidar, nunca mais querer experimentar isso, né? Estaremos vacinados contra o mal para o resto da eternidade. E o mal não vai se levantar novamente. É verdade. Neila, nesse contexto que a gente está estudando, no finalzinho do livro, O Grande Conflito, a gente sabe que você separou aí uma pérola para fechar com chave de ouro. O que você escolheu? Pastor, eu creio que esse é o texto mais lindo de toda... É o texto que eu tenho em decor. Esse é um texto. Você quer muito falar lindo. em vez de eu ler? Não, Pode- não, tudo bem. pode ler. Hoje eu leio aqui, né? E é um texto que mexe muito com a gente. Vocês sabem. Vamos falar comigo pelo menos a primeira frase? O grande conflito terminou. Pecado e pecadores já não existem. O universo inteiro está purificado. Um único pulso de harmonia e júbilo ecoa pela vasta criação. Daquele que criou todas as coisas, fluem luz, vida e felicidade através do espaço ilimitado. Desde o menor dos átomos até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua beleza imaculada e alegria perfeita, declaram que Deus é amor. Que coisa maravilhosa. não dava para fechar com um texto melhor, né? Não tinha como. O livro termina de forma tão maravilhosa. Isso aqui é uma promessa, uma bendita, maravilhosa promessa. E está fazendo eco às palavras que estão lá no livro do Apocalipse e a promessa da Bíblia com a qual nós vamos encerrar essa jornada tão especial. Apocalipse, capítulo 21 e o verso 1. O apóstolo João, ele vai apresentar aqui o sonho de todos aqueles que um dia entregaram o coração para Jesus e estão olhando lá no futuro, sabendo que essa promessa aqui é verdadeira, porque aquele que prometeu, ele não mente e ele vai cumprir a sua promessa. E eu leio aqui na minha Bíblia: então vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Um novo céu e uma nova terra, perfeitos, sem pecado, e a gente podendo desfrutar da presença do nosso Salvador, do Deus Criador de todas as coisas, que estará conosco para sempre. E evidentemente estaremos ali rodeado de muitas outras pessoas que também entregaram a vida para Jesus e pessoas que nós amamos. E muitas destas pessoas, elas olharão para o lado para dizer para alguém: muito obrigado, porque você um dia compartilhou essa mensagem comigo. E eu queria deixar essa palavra de incentivo para você que crê nessa promessa. Compartilhe com alguém. Ajude as pessoas a olharem para o futuro não com medo. Tanta gente, quando pensa no fim do mundo, pensa no juízo final, tem o coração repleto de medo. Mas nós que nos apegamos à promessa de Deus, nós olhamos para o futuro com esperança. Que seja a sua experiência, que você compartilhe com outros e que naquele dia tão lindo
a gente esteja na presença de Jesus, cercado de pessoas que nós amamos. E eu quero ter a alegria de fazer a última oração dessa jornada e quero convidá-lo a elevar o seu pensamento até o Pai do céu. Enquanto eu estiver orando, talvez você aí no seu coração vai dizer alguma coisa para o Pai do céu em relação a tudo que você aprendeu, não apenas hoje, mas no decorrer dessa jornada. Vamos orar? Querido Deus, em primeiro lugar nós queremos te dizer muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor nos deu a oportunidade de começarmos o dia na Tua presença, meditando na Tua palavra, entendendo o tempo que nós estamos vivendo, mas também pela fé, conhecendo as profecias que nos revelam o tempo futuro que nos aguarda. Por favor, Pai amado, enche o nosso coração de fé, de esperança, e que todas as benditas promessas que o Senhor nos oferece nos fortaleçam e nos anime a tomar posição ao Teu lado hoje, porque o dia da salvação é hoje. E isso seja motivo para nos fortalecer e encher nosso coração da certeza de que no dia da volta de Jesus estaremos em pé para recebê-lo como nosso Salvador. Amém. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, estamos já acabando, a gente tem mais um desafio. Mas antes desse desafio, a gente sabe que cada um vai... Eu vou voltar para o IAS, que eles vão voltar para o trabalho deles, para a vida deles. Mas que essa não seja a sua última semana, só os 10 dias de oração. Mas que essa seja a semana de oração que você teve a sua mudança de vida. Que você realmente não seja só mais um, mas que seja o que vai mudar a sua vida. Porque... como o pastor falou, é hoje que a gente tem que tomar a decisão. E que não seja só uma decisão sua. Faz com que outras pessoas, a partir de você, conheçam a Cristo do modo como a gente conhece. Alana, tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. Hoje, a gente tá assim, né, super feliz que passamos esses dias, né, com a galera e tal, acordando cedo e tal. Mas hoje, além de ser um dia muito feliz, porque é sábado, também é aniversário do Mateus. Que legal, então parabéns. a gente quer parabenizar o Mateus, que Deus Muito continue, obrigado. né, te abençoando. Obrigado. Que você permaneça firme pela Amém. verdade, nos caminhos do Senhor. E parabéns aí para você. Muito obrigado. E aqui fica mais um desafio para você. Como a Alana disse, que esses 10 dias tenham sido um momento de reflexão e aprendizado para que você esteja preparado para o que vai vir logo em seguida. Como ela disse, saindo daqui você pode voltar para o seu trabalho, para a sua escola, faculdade, que tudo que você aprendeu aqui seja colocado em prática, que você pregue todas essas mensagens para outras pessoas também. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e a gente se encontra aí nesses caminhos da vida enquanto esperamos a volta de Jesus. Senão a gente se encontra no céu, né? A gente Amém. marca o encontro lá. Amém. Foi um prazer. Tchauzinho. Tchau, tchau. Gente.